Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti, amor. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Loca por ti, América. Soy loca. Muy bien, queridos oyentes, aqui na Sintonia Vitor Taveira, Rádio Universitária. Hoje estamos aqui no ar com Léo Habib, Alex Andrade também aí no apoio da gravação. Daqui a pouquinho vou ter a presença aqui com a professora Roberta Traspadini, professora da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, não é isso? Isso. Que está aqui uma temporada na UFES, né? Isso. Você se formou aqui também, né? Na também, UFES. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, dessa proposta da UNILA, né? A gente já falou algumas vezes aqui, mas assim, é uma universidade que tem uma proposta de integração latino-americana, então como é que ela funciona, o que está acontecendo aí nesse espaço também, que é em Foz do Iguaçu. Inclusive nós temos uma companheira aqui do programa, que é a Luciana GB, que acabou de ir para lá esse ano, né? Fazer o mestrado dos latino-americanos, e mandar um salve aí para ela, se ela estiver na escuta. Que legal. Bom dia a todos e todas, é um prazer participar com vocês desse programa, socializar um pouquinho, conversar um pouco sobre Nuestra América, tan lejana de Brasília, a la vez tan cercana, não? A UNILA é uma universidade que nasce em 2010 com uma proposta diferenciada de receber 50% de estudantes não brasileiros e 50% de estudantes brasileiros, com o objetivo primeiro da integração latino-americana, né? Integração, interculturalidade e latino-americanismo. Ela tem uma proposta que não se encontra em nenhuma universidade do país, que é de um ciclo comum para todos os cursos de História da América Latina 1, 2 e 3. Então, todos os estudantes de todas as graduações, seja de Medicina, Administração Pública, Economia e Relações Internacionais, que é o curso que eu integro, até os cursos mais vinculados a Letras e Humanidades, todos passam por 1 ano e meio de História da América Latina, 1, 2 e 3, e 1 ano e meio de Português para hispanohablantes e Espanhol para brasileiros, né? Então, assim, ela é muito diferenciada. A sala de aula é um encontro, um mini encontro ONU, assim, a gente brinca, né? Um mini encontro de movimentos sociais, porque dali resultam muitos debates, inclusive sobre aquilo que a gente desconhece da história desses países. Então, você vai falar da história do Peru, tem 2 peruanos. Você vai falar sobre o Haiti, a gente acaba de receber em editais especiais vários haitianos, né? Por conta das questões dos abalos naturais sísmicos próprios também da América Central, dos terremotos, né, maremotos. Então, é lindo, assim, o projeto em si, ele levou muitos de nós, latino-americanos, para lá, com a intenção de fazer daquele espaço um espaço de uma integração dos povos, né? Centralizado na educação do campo, na educação indígena, no protagonismo dos outros sujeitos que compõem esse ser latino, né? Essa Pachamama, oriunda de Abya Yala. Então, é daí que eu venho, sendo daqui, eu volto para cá, mas ano que vem tô lá de volta, né? Legal. Porque eu tive lá, né, uma passagem rápida, mas eu pude ir na festa dos estudantes, para mim foi muito maravilhoso, o pessoal cantando ao vivo, né? Tinha um grupo de cumbia colombiana e tinha uma galera, vários rappers, de 3 países diferentes cantando Latinoamérica, do Calle 13, né? E você vê que, assim, existia uma energia, um espírito, né, ali naqueles estudantes, e os estudantes sempre com esse vigor, né, que tem de pensar. E, assim, eu acho que também tem a Unilab, né, que é uma proposta já pensando a questão africana, e eu acho que, assim, eu vejo uma potência muito grande, né, a gente está na universidade, né, de pensar de questionar até a epistemologia, né, questionar o cerne desse pensamento, né, que a gente tem muito eurocentrado ainda, né, no Brasil, na América Latina, talvez até no mundo, né? Então, assim, enfim, pensar essa potência de universidade. Essa imagem que mais nos representa, se a gente pudesse pensar uma imagem, é esse mapa da América Latina invertido do Torres, do uruguaio, né? Que mostra que o nosso norte é o sul, né? O sul é o nosso norte epistêmico. Portanto, pensar a partir das nossas raízes, que se são raízes se mantêm, não foram absurdamente retiradas, saqueadas, né? Algo delas
predomina daquilo que foi destruído, mas nasce, brota novamente, e a partir disso conformar num universo de muitos conflitos que é o da fronteira, né? A UNILA está em Foz do Iguaçu, é uma região militarizada, é uma região que tem tropas, né, militares coordenando todo esse processo violento de fronteira. Portanto, é um projeto que sofre muitos abalos sísmicos sociais, nada naturais, porque incomoda numa cidade de turismo como é a das Cataratas e de Itaipu, um projeto que tem a centralidade nos povos. Então eu diria que é um projeto em disputa, não está dado que ganhe essa leitura de mundo, esse desejo de uma universidade colorida, mas parte dos que estamos ali trabalhamos para que de fato isso ocorra, né? Que bom, né? Tomara que ocorra. E a fronteira Paraguai, Argentina e Brasil, né? Isso, é a tríplice fronteira lá no sul. A gente queria, assim, colocamos, né, como, né, o tema de hoje a questão do marxismo, né, na América Latina, quer dizer, para pensar o marxismo na América Latina, que é essa questão, né, que a gente coloca, quer dizer, o Marx viveu num longo tempo e local, né, determinado, né, enfim. Então a pergunta é um pouco essa: como é que o pensamento marxista, a teoria marxista, essa forma de interpretação pode contribuir para a gente pensar a realidade latino-americana? E também queria que você falasse um pouquinho de como que esse pensamento aparece, quais são as principais referências na América Latina, assim, né? Da construção desse pensamento, e basicamente isso, assim, como ele pode ajudar a gente. Só isso, né? Só isso tudo, né? Então, a primeira colocação que me parece importante é definir que todos aqueles que reivindicamos Marx e o marxismo, o reivindicamos porque acreditamos que o método instituído e as categorias centrais a partir das quais ele elaborou a explicação de como funciona a sociedade ainda seguem vivos. Portanto, Marx foi um autor que nos ajudou a explicar como funcionava o modo de produção capitalista, não como único, mas como hegemônico no nosso tempo, do tempo dele, século XIX, né, até o nosso tempo, século XXI. Então, não é reproduzir sem contextualizar Marx, vida e obra, é dialogar a partir do real vivido com todo um legado histórico que muitos povos e muitos territórios têm como referência analítica sobre seu viver e sobre a superação desse desigual viver. Então não é um Marx duro, bruto, né, sem coração, que não é um livro, né, é um sujeito que dedicou sua vida a produzir várias coisas, entre elas boa análise de conjuntura, tão boa que ainda está vigente no nosso tempo, né? Então esse é o primeiro ponto, assim. O que define Marx e o marxismo são os intérpretes de Marx, portanto são várias escolas. Não existe consenso no marxismo sobre a definição de cultura, não existe consenso no marxismo do fim do proletariado ou não, ou do lumpenzinato. O marxismo é um campo de análise que cresce a partir do século XIX, com Marx ainda vivo, e que vai definindo, com base nas categorias e no método produzido por Marx, materialismo histórico dialético, como interpretar a realidade em que vivem a partir dessa relação ou dessa disputa com a ciência e com o que é hegemônico na ciência, que é a objetividade positivista, né? Então, assim, me parece importante a gente pensar a vivez das ideias, não porque o sujeito esteja vivo ou morto, mas porque aquilo que ele explicou continua sendo o que nos sangra, ainda quando a gente não vê o sangue. Ainda tem sangue latino nas veias abertas, né? Para parafrasear o saudoso Eduardo Galeano. No método, Marx explica para a gente que existe totalidade, um movimento geral em que a forma e o conteúdo de ser está plasmada por aqueles que são os proprietários dos meios de produção e aqueles que são os proprietários somente da sua força de trabalho. Isso na América Latina, quer dizer... Aqui na América Latina seriam os proprietários dos meios de produção, lê-se em especial a terra, e os proprietários da força de trabalho, lê-se sem terra, do campo e da cidade, né? Porque a gente continua sendo economia majoritariamente primária exportadora, né? Então, assim, essa discussão sobre o método ela é importante porque o capitalismo ele vai tendo, ao longo do seu desenvolvimento,
do século XVIII em diante, o capitalismo industrial, ele vai tendo modificações que são ainda mais violentas para determinados territórios e sujeitos. Por isso, quando as ideias de Marx chegam na América Latina, em especial no início do século XX, elas já chegam, se eu defino o chegar, por exemplo, a partir da figura do Mariátegui, né, que é uma grande referência peruana, que vai estudar Marx a partir da centralidade do índio e da terra na condição de apropriação do capitalismo industrial inglês, depois espanhol, depois americano, estadunidense, sobre o território latino. Eu posso definir que dos anos 20 aos anos 30, esse marxismo vivo que chega porque vai à Europa, apreende os elementos que estão ocorrendo e as disputas que estão ocorrendo e volta com as indagações da sua própria realidade. E a principal realidade a ser estudada, que já tinha passado por uma ebulição social e que a gente reivindica muito pouco, é a Revolução Mexicana, de 1910. A Revolução Mexicana é uma revolução divisor de águas para a história da América Latina, porque ela coloca como centro e pauta principal a questão agrária, né? A questão da terra e a questão dos pobres, da pobreza, a intensificação da pobreza por conta da dimensão o caráter quantitativo do sem terra. Muita terra para poucos latifundiários, já protagonizados pelo capital imperialista estadunidense, e muitos sem terras, analfabetos funcionais para um sistema que expropria e extrai, né, que é extrativista, reivindicando o direito a viver, né? Então, assim, a Revolução Mexicana, ela deixa de ensinamento para esses nossos autores marxistas 3 grandes questões. A primeira é como reivindicar a história pré-colombiana quando se passa a estudar a história oficial a partir da invasão colonial. Então, o primeiro grande salto da Revolução Mexicana era utilizar os muros como processo educativo. Por isso nasce uma grande escola chamada Escola Muralista na América Latina. Eles entendiam que se o analfabetismo de fato é hegemônico, nada melhor que começar a estudar com os olhos. Os olhos, janela da alma, para depois se indagar sobre várias outras questões. A segunda questão é a propriedade da terra, né? Os ejidos comunais, que eram terras de estados, em concessão ejidal coletiva, que se transformou em constituição. Então nós tivemos uma constituição resultante de uma revolução que é anterior à russa e que a gente reivindica muito pouco, né? Nessa revolução o centro foi terra para quem nela trabalha, né? Que era um dos grandes slogans daquele momento, 1910, imaginem, né? A gente ainda é um Brasil que está virando nova república, né? E a terceira grande sacada é que a revolução também era muito feminina, né? Las soldaderas de la revolución, las mujeres de la revolución mexicana tinham a função de exército, tinham a função de mães, mas também tinham a função política, de serem as registradoras do seu tempo, de um devir que estava sendo ali da cor do maíz, do milho, plantado para revigorar na sua semente crioula originária com várias cores. Então eu diria que o nascimento do marxismo na América Latina, ele precisa ser pautado na praxis. Me explico? Ele não é necessariamente teórico, como vai ser a partir de Mariátegui, mas Média, Julio Média, tem vários outros sujeitos, mas ele já nasce da própria luta de classes pelo direito à terra. Porque para os povos originários, terra é vida. Ele vai ser também uma leitura, quer dizer, de uma luta que já acontece, né? Exatamente. Quer dizer, interpretar, entender, ajudar a entender esses processos que já acontecem na América Latina. Não é uma mera abstração. Né? Então, não é, o marxismo latino-americano não é similar ao marxismo africano, por exemplo, do Frantz Fanon. Eles têm pontos de... No caso do Brasil, o ponto de encontro é muito grande entre os condenados da terra da África e os condenados da terra do Haiti, do Brasil, das populações que receberam mais, no processo violento da invasão, sujeitos escravizados de outros territórios, né? Mas em outras partes da América Andina, o nosso registro da luta de classes é muito indígena, né? Como é no Equador, como é no próprio México, como é no Peru, como é na Bolívia e como são os guaranis no Paraguai. Então, assim, esses tons das cotidianidades ao longo da história, do direito ou da justiça do viver anterior ao direito,
né, mercantil, sempre foram presentes ao longo desses mais de 500 anos. E o marxismo, à medida que ele vai avançando nessa aprendizagem histórica, ele vai bebendo também dessas fontes. Porque se não bebe e não incorpora, vira um marxismo ortodoxo, fora da realidade concreta e reprodutor de manuais, né? Então a gente reivindica o marxismo vivo, como viva é a luta do povo. Bacana. E assim, você também estuda a questão assim, da teoria da dependência, né? Que tem, enfim, também tem várias vertentes, né? Uma delas é que é a teoria marxista, né? Dependência que chama, que tem grandes, né, expoentes aí. Como é que você analisa a importância desse pensamento? O que ela ajuda a entender, assim, que é já mais contemporânea, né? Já do meados do século XX? Na verdade, assim, esse marxismo que começa nos anos, que é herdeiro de todo o processo violento do estado de exceção, portanto da ditadura militar na América Latina, no final dos anos 50 em alguns países, mas eclode nos anos 60 e 70, ele vai promover uma contradição interessante para a gente, que é, no meio de muita dor, tortura, exílios, muitos outros países receberão latino-americanos e inclusive europeus também fugidos de torturas e fascismos, como as da Espanha, da Itália, né? E vão chegar nessa região no mesmo momento histórico em alguns países chaves, como o Chile, como o México e como Nicarágua e El Salvador. Então é como se houvesse um circuito do exílio na América Latina daqueles que são perseguidos pelo período da ditadura militar. Nesse processo, aqueles estudiosos que conheciam muito da realidade dos seus respectivos países, Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia, México, começam a se perguntar então sobre o pensamento latino-americano, que num período anterior, anos 40, tinha ganhado uma força brutal a partir do que foi, pós a Segunda Guerra Mundial, a constituição da Comissão Econômica para a América Latina, da CEPAL, né? Um organismo da ONU que diagnosticava a realidade dos países latinos. Então esse grupo, no exílio, começa a se fazer perguntas e se posicionar abertamente contra a ditadura, mostrando que ditadura e capitalismo são facetas da mesma moeda. O primeiro autor a mostrar que desenvolvimento e subdesenvolvimento eram indissociáveis era um autor que não era da TMD, mas que dialogou muito com os autores da teoria marxista da dependência, que foi o André Gunder Frank, né? O Gunder Frank dizia que o subdesenvolvimento era a faceta mais avançada do desenvolvimento capitalista, que, portanto, para que os Estados Unidos sejam grandes, é necessário que as economias latino-americanas sejam periféricas. E só pode ser grande a economia periférica se os Estados Unidos começarem a ser pequenos. Isso nas relações internacionais, no processo de troca ou da produção mercantil do que se produz aqui e do que se troca com aquilo que se produz lá fora. Quebra um pouco desse discurso de que a gente tem que seguir, né, essa receita, porque nós vamos como que escalar, né, nessa escadinha de desenvolvimento, vamos chegar a ser como eles, né? Inclusive, esse era um autor famoso, né, americano, que defendia essa tese do etapismo, que se chamava Rostov. A CEPAL vai criticar as ideias do Rostov, mas vai reivindicar um nacionalismo desenvolvimentista industrial, né? A CEPAL não nasce como crítica ao sistema, e sim como crítica à condição do subdesenvolvimento. Esse grupo no exílio vai dizer, não, olha só, nós não somos críticos ao subdesenvolvimento, nós somos críticos ao capitalismo produtor do subdesenvolvimento. Por isso, naquele contexto dos anos 60, falar em desenvolvimento capitalista era também falar do seu contraponto, a Revolução Socialista. A gente já tinha passado pela Rússia, a gente já tinha passado pela China, a gente já tinha passado por Cuba, né? A gente já estava na sandinista nos anos 70, a gente já tinha o primeiro governo eleito que está na tua camisa aí, do Allende, cujo golpe culminou num assassinato absurdo naquilo então que era o Estádio Nacional, que hoje é o Estádio Vitor Jara, né? Então, assim... Os exilados chilenos, que havia uma produção também muito forte, né? Claro. Que tiveram todos, acho que...
Todos saíram estavam. do Chile, né? Tiveram que sair. E todos estavam no governo Allende, né? A Vânia Bambirra participou do governo, o Teotônio dos Santos participou do governo, Rui Mauro Marini foi crítico ao nacional, que ele chamava de neodesenvolvimentismo chileno naquele então, nos anos 70. Então, o que é a TMD? É um grupo de intelectuais orgânicos, muito vinculados ao movimento da esquerda revolucionária latino-americana, MIR, né? Que tinha como intenção formar quadros bem preparados para entenderem como funciona o sistema, para, a partir daí, construir um outro modo de produzir vida que não fosse pautado pela coisificação da vida e dos seres. Então, eram sujeitos que produziam obras que, por exemplo, se contrapunham abertamente ao que se entendia por desenvolvimento na Escola Sociológica Uspiana, cuja principal referência era Fernando Henrique Cardoso, né, que depois vira presidente, mas que definia desenvolvimento e dependência como duas facetas que não podem ser negadas, porque, se são inerentes ao capitalismo, do que se trata é de tirar vantagem desse negócio, né? Porque a interdependência é a conexão comum entre povos e países que conseguem melhorar a sua produtividade média de trabalho, ou seja, não serem só agrários, serem urbano-industriais. O Marini e a Vânia Bambirra, especialmente, mostravam que o que define a dependência na América Latina é que o trabalho e a exploração sobre o trabalho na América Latina, na forma do extrativismo, ele vai ser ainda mais perverso do que o trabalho nas economias centrais. O trabalhador da América Latina, mesmo com a industrialização, vai receber salários que jamais pagarão a sua sobrevivência básica. Por quê? Porque os países latino-americanos cumprem uma função nas dinâmicas internacionais. Parte daquilo que se ganha aqui se transfere para as economias centrais, porque são eles os produtores principais das mercadorias mundiais que a gente consome, né? Então, parte da nossa riqueza que é produzida é apropriada pelos principais capitais internacionais. Então, os capitalistas daqui precisam de um outro mecanismo que façam eles serem capitalistas e ganharem muito dinheiro. Não há outro, senão ter muita terra com pouca gente. Então, muita terra e pouca gente nessa terra significa muita gente como exército industrial de reserva, como pessoas aptas a trabalhar a qualquer preço, dado que nós havíamos saído muito recentemente do trabalho escravo formal, não real. Então, a teoria marxista da dependência, ela nasce na ditadura militar, filha herdeira da ditadura militar, produz lá fora e só ganha eco no Brasil com o processo de democratização dos anos 80, em especial do final dos anos 80, já no momento chave de 89, quando se começam as disputas de fato na América Latina entre uma ideia de destruição do Muro de Berlim e fim do socialismo real e os nossos nomes ainda presentes, sendo golpeados agora sim pela era tecnológica da mídia como vermelhos ultrapassados, né? O marco, o ano de 1989 é um marco para nós por muitas coisas. É o marco do Consenso de Washington sobre a América Latina, um pacote macroeconômico de produção de abertura de fronteiras, né? Para a ALCA, para a integração da área de livre comércio das Américas. É um ano da destruição do Muro de Berlim, mas é o ano também das primeiras eleições do Lula, né? É o primeiro ano em que a gente ouve o Lula, o Brizola e vários outros nomes disputando com o líder da modernidade àquela época, né? Que era o Fernando Collor de Mello, né? E o Fernando Henrique Cardoso, né? Agora, se eu não me engano, o Rui Mauro Marini, que ele foi muito pouco conhecido, quase a carreira dele foi no exílio, né? Se eu não me engano. Então, assim, ele é um intelectual que muita gente vem falando, né? Que é pouco conhecido no Brasil. E, se eu não me engano, era ele que falava do subimperialismo brasileiro, né? Quer dizer, a função que o Brasil... E agora, quando a gente traz para essa realidade de novo, né? De um governo, enfim, como o do Bolsonaro, né? A gente, talvez, o que significa? O que é esse papel de subimperialismo que o Brasil exerce ou pode exercer, né, dentro da América Latina? Esse é um tema, para os que estudamos a teoria marxista da dependência, polêmico, né? Entre nós, exatamente porque no momento em que o Rui escreve isso, ainda tem muita centralidade às empresas público-estatais, no México, no Brasil, na Argentina e no Chile, exceto o Chile, que em 70 já é a plataforma principal do neoliberalismo no continente, né?
Então, o subimperialismo define que as empresas públicas estatais dessas economias que são fortes da América Latina, que a Vânia Bambirra vai definir como economias do tipo A, aquelas que se industrializaram antes de 30, mas em 30 vão ter uma força motriz absurda, né? Que são Brasil, México, Argentina e Chile. Essas economias, elas são tão fortes que elas conseguem reproduzir no continente a mesma dinâmica imperialista que os Estados Unidos fizeram sobre ela. Isso significa dizer, por exemplo, que Itaipu vai ser forte sobre o Paraguai, que o Banco do Brasil ou o BNDES vão dominar os investimentos sobre o território, né? E que as empresas privadas, com o subsídio público do Estado brasileiro, nos seus respectivos governos, vão dominar grande parte da terra concebida como agronegócio. Então, o subimperialismo tem a ver com poder de Estado no território, portanto, poder de integração mercantil ou não, né, dos povos, e poder dos capitais nacionais. A divergência é se ainda podemos falar na era dos capitais transnacionais em força de capitais nacionais. Eu sou do grupo que diz sim, podemos falar em capitais nacionais. Porque o caso da Odebrecht, por exemplo, né, financiando estradas na Bolívia, hidrelétricas no Peru, quer dizer... Né? Claro ou mesmo no Espírito Santo, né? Os grupos que regem o capital da Findes são os grupos que regem a terra, que são os grupos que regem o comércio, que são os grupos que regem todo o poder judiciário do Estado, né? Que estão lá no Espírito Santo em ação. Então, eu tenho um capital nacional que atua muito regionalmente ainda, mas é forte, e outros que atuam nacionalmente, como o Banco Itaú, né? Então, assim, para nós é um tema que ainda está muito vivo, porque nós temos empresas público-estatais mistas, mas vigentes, como a Petrobras, né? E isso fica explícito quando, por exemplo, acontece na Venezuela a reestatização de um monopólio que foi absurdamente apropriado pelo capital e Estado estadunidense, né? Como a PDVSA. Então, o petróleo é uma mercadoria em disputa, por isso não é possível falar da Venezuela sem passar pelos embargos econômicos e as sanções econômicas produzidas do norte sobre o sul do continente, né? Então, é um grupo que está perguntando isso. Desse grupo, todos já morreram, né? A mais recente morte foi a do Teotônio dos Santos, né? Então, o Marini morre no final dos anos 90, a Vânia e o Teotônio morrem agora nos últimos, de 2014 para frente do século XXI. Então, a gente já não tem mais os grandes nomes da TMD clássica, e sim os herdeiros da TMD, que são as novas gerações que têm cumprido um belíssimo papel de socializar e divulgar em diversos lugares do continente esse pensamento e sua vivacidade, né? Só para dar alguns nomes: Matias Luce, Carla Ferreira, Marisa Amaral, além de mim, outras pessoas, né? Carlos Eduardo Martins, uma galera que tem desbravado terrenos para trabalhar a centralidade da questão agrária. Tem vários grupos da TMD em diversas partes da América Latina. Bacana, muito interessante. E assim, vamos falar um pouquinho das atualidades aí, né? Eu acho que eu queria que você comentasse um pouco assim a conjuntura, né? Pra gente já ir terminando também, de como é que a gente chegou, né? A gente veio desse período das ditaduras para um período neoliberal, para uma reação de alguma maneira, né? Do campo popular, né? Com os governos progressistas, e agora a gente vive um novo momento de avanço, né? De governos conservadores, ultraconservadores, etc. O que aconteceu com a gente? Sempre perguntas bem difíceis, eu sei, mas assim, onde estamos e tipo assim, para onde a gente pode ir, né? Entendendo que esse não é o melhor caminho. Como organizar essa força popular? É muito difícil a pergunta, porque todos nós estamos tentando encontrar onde a gente errou para acertar, para ver para onde a gente pode ir, né? Me parece que tem duas coisas importantes prévias a isso, que é o quanto a gente foi destruído ao longo do tempo como pessoas que querem uma vida melhor para a maioria, né? Resumindo o diálogo assim, na era da violência dos termos ou do esvaziamento dos termos.
foi sendo aqueles que vivem da venda da sua força de trabalho foram sendo tão segregados e tão precarizados que já não há mais uma identidade de classe. Isso foi intencionalmente sendo destruído ao longo da história. Então, aqueles sujeitos que vivem nas grandes regiões metropolitanas em condições de desigualdade absurda, nos terrenos concebidos como as periferias urbanas, eles são todos herdeiros dessas lutas históricas, caboclas, que eu acabo de vir do evento de Contestado, caboclas indígenas, negras, mas não vão se reconhecer como tais. Na aparência do fenômeno, parecem estar em condições melhores do que seus antepassados, na era da sociedade do consumo. Mas na essência estão muito pior, porque estão sem emprego, sem terra, sem vida, sem cotidianidade, imersos em múltiplas fraturas do ser social. Então me parece que a primeira coisa que a gente precisaria se perguntar é se os governos de esquerda na América Latina, e cada um com o seu tom, cumpriram a função que deveriam ter cumprido, de permitir que a gente formasse bons quadros, tivesse centralidade na educação pública desde o 1º ao 3º grau, tivesse centralidade a educação popular como fomento dialógico com diversos grupos que resistem ao longo da história, porque a gente está falando não só de uma vitória, de uma ofensiva do capital contra nós, mas também de uma análise crítica e autocrítica das nossas fraturas históricas como esquerda, né? Me parece que é importante colocar no centro que o avanço do fascismo se deu porque nós também somos hoje a geração que nasce na ditadura. Majoritariamente, a geração que nasce nos 60s e nos 70s é a geração que hoje é a madura que defende o fascismo. Então, algo ao longo desse processo nos fraturou demais como ser. Nós não nos reconhecemos como latinos, não nos reconhecemos como esquerda, não nos reconhecemos como empobrecidos, nos auto-intitulamos classe média. Então, para resumir, me parece que o fascismo, ele veio num momento, não que o progressismo estava crescendo, mas que uma concepção de desenvolvimento progressista estava crescendo, que deixou de lado muitas tarefas que seriam vital para não perder terreno. Nós estamos falando da deposição do Lugo, da deposição do presidente de Honduras, em que os nossos governos de esquerda também fizeram pouca coisa antes de serem depostos. Então, me parece que o fascismo ele é cíclico, mas cada ciclo de ascenso dele vem mais violento. E a esquerda, quanto mais violento o fascismo, mais despreparada está naquilo que é a sua centralidade, a unidade coletiva, a produção coletiva de um novo devir. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é muito difícil, é muito bom, porque desarrumar significa ainda estar apto a rever processos e a reconstruir caminhos, né? Então, eu acho que a gente está num momento de ebulição. O problema é a invisibilidade disso. O Brasil, os meios de comunicação dominantes invisibilizam que nós estamos em polverim, em eterno conteúdo de luta de classes no continente. Indígenas se levantando contra o extrativismo e a mineração, camponeses se levantando pela luta pela terra, desempregados se levantando contra o fim dos direitos em todo o continente, né? Então, o desfavor que a mídia tem prestado para que a gente entenda que a gente vive uma particularidade comum no continente também contribui para a nossa difícil análise de conjuntura latino-americana atual, né? A Telesur, por exemplo, que todo o continente assiste como canal aberto, não chega como canal aberto no Brasil, né? E faria uma total diferença, em vez de ver o Jornal Nacional, ver o Jornal da Telesur. Até para respirar o espanhol, respirar o ser latino, respirar isso que a gente reivindica nesse programa o tempo todo, né? Que nós fazemos parte de e não estamos sobre. Nós não nos reivindicamos sob imperialistas, nos reivindicamos irmãos, né? Então é isso, assim. Dizer que se está viva a chama da revolução é porque estão vivas pessoas que trazem ao longo do seu caminhar esperanças jogadas sempre para frente. Muito boa essa mensagem. Lembrar também a gente começou o programa aqui tocando Dead Fish, né? Que eles fizeram um show agora recentemente, trouxeram um CD que é o disco. Como é que ela é a Bíblia, o nome do disco? Ponto Cego, não é isso? Ponto Cego, que vai muito direto, né? No questionamento do mas tem duas músicas, uma chama Não Termina Assim, né? Então, assim, ele fala disso, né? Quer dizer,
a história ela é dinâmica e a gente não estamos derrotados, né? Estamos em um processo. E vamos ver, né? Vamos continuar aí. Vamos fazer nossa parte. Eu acho que disso se trata, né? Esse programa é um programa importante para a gente continuar socializando que muita coisa sempre foi feita, né? E está sendo feita e será sendo feita. Né? E será feita. Então, assim, também é um convite para abertura, né? Eu acho que a gente precisa se abrir mais para de fato ver e sentir, né? As possibilidades. Mudar o olhar também, né? Olhar de baixo para cima, de repente, já é uma forma, inclusive, de ter esperança, que eu vejo que as pessoas hoje estão, né, muito perdendo as esperanças, né? Quer dizer, então, vamos começar a olhar e a nossa missão aí é trazer um pouco dessas questões. Então, obrigado aqui, vocês estão ouvindo aí a professora Roberta Traspadini, e vamos ficando por aqui hoje, em breve, né? Volte sempre, as portas estão abertas para a gente ir discutindo mais também, né? A nossa América Latina. Obrigada, eu queria agradecer e dizer que eu integro aqui na UFES um grupo chamado Observatório de Educação Popular e Movimentos Sociais na América Latina, um grupo de 14 pessoas que estão diretamente atuando no território de Nova Palestina, São Pedro, com essa pretensão de escutar, de tecer redes e de conformar vários movimentos cuja centralidade seja a educação popular. Obrigada e que a gente tenha outros encontros. Muito bom. Hasta luego. Segunda estamos de volta, sempre 11 horas aqui na Rádio Universitária. Tchau, tchau. Grita, nada es lo peor, todo es lo mejor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy. Soy loco por ti, 104.7